Certo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas articulações e queria só trazer uma notícia importante, uma informação que aponta para a próxima semana, inclusive. Aliados de Jair Bolsonaro articulam um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na próxima semana para acelerar aquele projeto de lei que deve anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e reverter a sua inelegibilidade. Esse projeto de anistia é uma das exigências do PL para definir o apoio na disputa pela presidência da Câmara. Apesar de Hugo Mota, candidato de Lira e do PL, prometer ao PT que o projeto de anistia não vai entrar em sua campanha, o postulante afirmou que o atual presidente da Câmara vai resolver o assunto até o fim de seu mandato, em fevereiro de 2025. Além de Valdemar, Lira deve receber ainda o próprio Jair Bolsonaro em uma reunião que deve acontecer em Brasília, capital federal. Tema importante. Chamar o Roberto Mota. Mota, informações indicam que a CCJ da Câmara deve votar o projeto da anistia na semana que vem. Também deve acontecer esse encontro entre Valdemar Costa Neto e Arthur Lira para discutir a tramitação desse projeto e incluir no texto da anistia a possibilidade de anistiar o ex-presidente Bolsonaro. Claro, no radar, esse objetivo, né, de tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Enfim, suas perspectivas, Mota. Eu acho a anistia uma alternativa razoável, Caniato. Eu formo minha opinião, inclusive olhando as pessoas que são contra a anistia. Se algumas pessoas são contra, eu sou a favor, automaticamente. Na minha opinião, e na opinião de muita gente importante, de muitos juristas, o tratamento que foi dado aos participantes do 8 de janeiro foi absurdo. Esse é um país onde traficantes perigosos saem pela porta da frente da prisão. A gente noticiou isso não faz muito tempo. Esse é o país onde o sujeito atira na polícia, é preso e é solto no dia seguinte na audiência de custódia. Esse é o país onde muitos juristas ganham muito bem a vida defendendo o garantismo penal. O garantismo é a ideia de que os direitos dos criminosos vêm antes de tudo, exceto quando se trata de manifestantes de direita. E essa única exceção expõe a ideologia carcomida do garantismo. Você, Cristiano Beraldo, há quem diga que o objetivo de Valdemar Costa Neto, a partir dessa reunião, é tentar acelerar a tramitação para resolver isso em 2024, né? Para não correr o risco de ter um acordo com talvez o indicado de Lira, mas vai saber exatamente o que pode acontecer, né? Entre a eleição, a posse do novo presidente da Câmara, os acordos que são costurados, enfim, muita coisa pode passar debaixo da ponte. Então, seria mais adequado fechar esse assunto, resolver essa fatura ainda este ano, né, Beraldo? Valdemar da Costa Neto é experiente, foi parlamentar há muito tempo, conhece com a palma da mão não só como funciona o Congresso, mas, sobretudo, como funciona essa briga pela presidência da Câmara dos Deputados. O fato é que prometer votar essa anistia vai impedir que o candidato tenha apoio da base governista num tamanho necessário para ganhar essa eleição. Então, Lira sabe que é melhor ele assumir esse risco ou a exposição de colocar a anistia em votação e deixar que o seu candidato, no caso Hugo Mota, conduza as negociações que precisa conduzir com o governo e com a base governista. Agora, eu acho que é uma iniciativa muito boa colocar a anistia para ser votada, porque a anistia de Jair Bolsonaro é um assunto que vai interessar imensamente a população brasileira. Então, aquelas pessoas que têm lado, elas vão se manifestar e vão pressionar os seus candidatos contra ou a favor, os seus deputados contra ou a favor. E aí o voto dos deputados será no sentido de atender às suas bases, de atender à pressão que estão recebendo. Você, delegado Palumbo, que é o representante da Câmara dos Deputados, certamente vai adiantar alguma coisa para a gente sobre a tramitação desse projeto. Tem sinalizações que a CCJ da Câmara poderá votar, inclusive, o projeto da anistia. E há, claro, tratativas para fechamento de um acordo para incluir
nessa propositura, inclusive a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso depende de muita conversa. Por essa razão que Valdemar Costa Neto fará uma reunião com Arthur Lira semana que vem, delegado. Depende de muita negociação. O PL é o maior partido, tem a maior quantidade de deputados, então ele pode sim influenciar de quem será o próximo presidente da Câmara. Na verdade, o Lira vai acabar, na minha opinião, jogando essa batata quente, que para mim não é batata quente. Eu vou votar a favorável, com certeza. Eu acho que ele nem deveria ter se tornado inelegível, mas ele vai jogar essa batata provavelmente para o seu candidato, caso ele venha a vencer aí as eleições para presidente da Câmara. E o Valdemar é extremamente habilidoso, ele é um político nato, né? Ele circula em todos os ambientes. Uma hora no passado estava com a esquerda, agora está com a direita, e a população, as pessoas que acompanham a política, alguns deles, aliás, muitos deles, acabam não entendendo isso. Eu fui criticado várias vezes por ser de direita e estar no MDB. E aí a resposta que eu sempre dou é a seguinte: pesquise lá um pouquinho sobre o PL, sobre o seu presidente, veja com quem ele estava no passado, depois você volta aqui e me critica. Então as pessoas veem a política naquele momento. Eles não olham o passado e também não esperam nada do futuro. A verdade é essa, Canhata. Pois é. Agora, Mota, eu escuto algumas leituras de pessoas que indicam que, dependendo das costuras que poderão ser feitas para votar e tentar aprovar essa propositura, esse projeto, muitos entendem que talvez, parlamentares do Partido dos Trabalhadores poderiam, inclusive, votar para aprovar esse projeto, porque muitos entendem que não seria terrível ter Jair Bolsonaro elegível em 2026. Para muitos do PT, é até melhor que Bolsonaro esteja elegível. Figuras entendem que o atual presidente da República precisa de um rival, um antagonista, alguém para travar os seus duelos, as discussões, enfim. E a figura ideal seria Jair Bolsonaro, que muitos enxergam na figura de Tarcísio, talvez alguém muito mais competitivo do que Jair Bolsonaro. Canhata, eu tenho dificuldade de acreditar que esse seja o pensamento da maioria das pessoas na esquerda. Eu acho que, nas condições atuais do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro é o maior adversário a qualquer outro projeto de poder em 2026. Tanto que, mesmo que ele não possa concorrer, ele continua sendo uma peça fundamental nesse jogo. E esses acontecimentos que a gente está vendo se desenrolando, né, no dia de hoje, mostra como é difícil você atingir a posição que o presidente Jair Bolsonaro conquistou. Eu mesmo vi, não vou citar nomes aqui, não há necessidade, mas eu vi pessoas que foram eleitas em 2018 embriagadas pelo doce aroma do poder, projetando a sua candidatura, a sua vitória nas próximas eleições presidenciais. Eu vi isso em janeiro de 2019. As pessoas que foram eleitas, um mês depois de tomar posse, já dizendo, olha, quando eu for presidente, não é se eu for, é quando eu for presidente. Eu não vi isso uma vez só, não. Eu vi várias vezes. Então, me surpreende, né, como alguém ainda pode achar que este caminho leva a algum lugar. Uma candidatura presidencial, ela envolve muitas coisas. Não é só botar o rostinho bonitinho, ter um slogan e muita gente aplaudindo. Basta a gente olhar a história recente do Brasil para ver as consequências de um projeto político que não é muito pensado e organizado. A luta é dura. Vamos olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. A eleição americana vai ser resolvida em muito pouco tempo, acho que faltam 11 dias, né? 11 ou 10 dias, e a eleição americana vai ter um impacto muito grande no que vai acontecer aqui no Brasil. Mas esse jogo de política, nesse nível, principalmente quando você fala em candidatura a presidente da República, é coisa para adultos. Então, tire as crianças da sala.
Muito bom, viu, Mota? E quando o Mota trouxe o exemplo, claro, muito elegante, não revelou o nome de ninguém, também não há necessidade, mas virou um case conhecido nos bastidores do jornalismo. O Beraldo abriu um sorriso na hora, certamente matou a charada, mas eu acho que o Beraldo quer trazer um outro ponto também, né, Beraldo? Pois é. Olha, o que a gente viu na história, primeiro a arrogância, né? A vitória, muitas vezes, sobretudo quando ela acontece com pessoas que nunca viveram essa experiência, né? Tão inebriadas com uma grande vitória a partir do momento da sua primeira candidatura, elas são levadas a achar que são ungidas, abençoadas, né? E realmente esse episódio que o Mota relatou, ele é incrível porque foi de uma vitória espetacular, completamente inesperada, para o oposto. Quer dizer, esse figurão saiu arrasado da vida pública, não conseguiu sequer completar o mandato. Por quê? É aquele filme que fala, né? O sistema é difícil. Não era bem difícil a palavra que eles usavam, mas é isso. Esse sistema político que está em curso no Brasil já há muitos e muitos e muitos anos, ele é uma engrenagem que você não muda só com vontade, você tem que ter habilidade, você tem que compreender a sua força, você tem que compreender o seu papel e aí trabalhar incessantemente para alcançar os seus objetivos. Mas tem um outro lado, Caniato. Eu sou um crítico ferrenho a essas iniciativas que tiram candidatos populares das disputas eleitorais. Eu acredito que qualquer figura pública, qualquer pessoa que esteja pleiteando ocupar um cargo relevante, ela não deve ficar de fora por causa de uma decisão judicial com base que a gente pode debater. Não vou nem dizer que são questionáveis ou ilegais, mas não me parece muito razoável que uma reunião que não vi ter consequência prática absolutamente nenhuma resulte numa inelegibilidade. E isso você tira um player que precisa ser provado nas urnas. Há alguém mais competitivo que ele? O que ele fez, os seus atos, foram suficientes para tirar dele a maioria do apoio que ele já teve no passado? As urnas precisam dizer isso. O sistema democrático é baseado nisso. Porque nós não estamos falando, e a gente já discutiu casos aqui inúmeros, de pessoas do crime organizado que estão participando do processo eleitoral, ou mandatos que vinham no passado para salvar assassinos, traficantes. Até Pablo Escobar, na Colômbia, foi eleito deputado e aí usavam esse acesso político para se proteger. Não é isso que a gente está falando. Então, nesse aspecto, nem a direita nem a esquerda, eu acho que é saudável para o país essa interferência judicial que simplesmente tira numa canetada alguém de uma eleição. Pois bem, estamos repercutindo a informação sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ser anistiado e conseguir reverter a inelegibilidade, inclusive. Há a possibilidade desse projeto ser discutido e votado na CCJ da Câmara na semana que vem, assim como uma reunião entre Arthur Lira e Valdemar Costa Neto para discutir a rapidez na tramitação dessa propositura e também a inclusão de outros destaques, né? Outros trechos, inclusive, que poderiam ajudar Jair Bolsonaro.